a estrutura da população em termos da sua distribuição nos setores da economia, né? Muito interessante, porque a partir da distribuição da população pelos setores da economia, você consegue definir o perfil do país, o perfil da região, do estado, enfim, né? Da área geográfica que você estiver analisando. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, isso está no caderno 2, aula 6, página 313, a estrutura ativa da população. O conceito mais importante é esse, ó, população economicamente ativa. Lembrando que ele tem dois conceitos auxiliares, né? Que são a PIA, população em idade ativa, e PEI, população economicamente inativa. A população economicamente ativa é aquela que trabalha e tem rendimentos. E a população economicamente inativa é aquela população que ou não trabalha e tem rendimentos, ou não trabalha e não tem rendimentos. Então, um aposentado, por exemplo, é PEI, né? Ele não trabalha, mas tem rendimentos, tá? E a PIA, né, a população em idade ativa, são as pessoas no Brasil agora entre 14 e 65 anos. Embora no Brasil a lei do aprendiz ela permita só trabalho a partir dos 16, né, já entra na estatística essa turma dos 14 anos. Né, é o reconhecimento estatístico do trabalho infantil, né, no Brasil. Tá? Inclui os desempregados, hein? Inclui os desempregados. Notem que aqui já temos uma diferença também, por favor. Para o IBGE, a nossa taxa de desemprego hoje está em torno de 14%. Significa que são uns 15 milhões de brasileiros desempregados procurando emprego. Por conta da pandemia, tem muita gente que nem está procurando emprego. São os desalentados. Tem esse grupo também. Quando passar a pandemia, vai passar. Semana que vem, os professores acima de 47 anos serão imunizados em Ribeirão Pires. Bom, a partir da semana que vem. O que eu estava falando? Então, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão em casa vão sair para procurar emprego. Aí esse número, segundo as estimativas aí, vai chegar a alguma coisa em torno de 23 milhões de pessoas. Então, nós vamos passar de 14 milhões, mais ou menos, para 23 milhões, mais ou menos. Então, o desemprego vai piorar muito, porque os desalentados, essas pessoas que agora não estão procurando emprego, não estão entrando na estatística e vão fazer parte da estatística a partir do momento que forem procurar emprego. Tá? E aí eles entram nesse grupo aqui. Uma outra informação básica que vocês se lembram, né? Vocês já tiveram isso lá na quinta série, no sexto aninho, né? Os três grandes setores da economia. O setor primário é aquele setor mais ligado à natureza, caça, coleta, agricultura, pecuária, mineração. O secundário é o setor da transformação, é a indústria, em que você pega a matéria-prima e transforma em produto. No capitalismo, esse produto se converte em mercadoria. E o setor terciário é o setor da realização do lucro, né? Então, o setor de serviços, transporte, comércio, prestação de serviços educacionais, advocatícios, médicos, religiosos, é o setor terciário. O setor primário e o secundário é onde o lucro vai se formar. E o setor terciário é onde ele vai se realizar. Produção e distribuição. Tá? Então, está aqui, né, os extrativismos, o secundário, transformação, e o terciário, o setor de prestação de serviços. A partir da distribuição dessa PEA nesses setores, nós conseguimos definir muitas coisas sobre o país, entender o país, planejar como vai ser o desenvolvimento. Tá? Então, nos países desenvolvidos, por exemplo, o setor primário não ultrapassa os 10% de absorção do PEA. Se você vê uma coluninha lá
nos gráficos que aparecem sempre. De setor primário pequenininho, bem pequenininho, abaixo de 10 ou até 10, é país desenvolvido. Já mecanizou a agricultura, já conseguiu resolver a questão da urbanização, tá? Muitos exemplos, né? Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Bélgica. A Bélgica eu gosto muito porque a Bélgica exporta alimentos e de cada 100 belgas em idade economicamente ativa, né, um trabalha no campo. Os outros 99 trabalham na cidade. E esse um que trabalha no campo produz alimentos para os 99 da cidade. O Brasil também poderia fazer isso, né? Nossa agricultura alimenta, por exemplo, 20% da produção, da necessidade de calorias dos chineses. Então, 20% de todas as calorias que os chineses consomem diariamente são produzidas em solo brasileiro. Mesmo que para isso alguns brasileiros passem fome. Mediana no secundário, até porque há uma modernização da mão de obra aqui, né? Uma modernização do parque produtivo no setor secundário. São indústrias poupadoras de mão de obra e os setores mais intensivos em mão de obra que não sejam estratégicos, setor militar, alimentos, né, são deslocados para outros países, geralmente países subdesenvolvidos, industrializados. E um terciário elevado, porém qualificado, formal. Nesse terciário qualificado, nós vamos encontrar o engenheiro, o publicitário, o médico, enfim, tá? As pessoas que são mais qualificadas. Países como o Brasil têm China, Índia, né, que são os emergentes, tem primário e secundário mais ou menos iguais, tá? Porque são países que se industrializaram depois, através da transferência de transnacionais para o seu território. Então, eles ainda não completaram o processo de transição do campo para a cidade, a modernização das estruturas agrárias. Há uma convivência, por exemplo, como no caso do Brasil, de estruturas agrárias arcaicas com estruturas agrárias modernas. Da mesma forma, na indústria. Você tem indústria altamente moderna no Brasil, né? E tem indústrias ainda muito ligadas ali até a primeira revolução industrial, né? Se você for pesquisar bem. O terciário aumenta, mas como o secundário é poupador de mão de obra, esse terciário é hipertrofiado. É o cara que saiu do campo, foi para a cidade, não conseguiu encontrar emprego nas indústrias e foi trabalhar no terciário informal. Terciário informal, tá? Então, ele vai ser o flanelinha, sei lá, o, o cara informalizado. E agora tem a figura do precário também, né? O precariado, né? Precariado. O cara que está na informalidade, mas, por exemplo, ele virou, sei lá, motorista de aplicativo, ele não conseguiu mais, né, entregador de motoboy, essas coisas, tá? Ele acaba ligado a esse setor precariado porque ele não tem ainda os seus direitos trabalhistas todos respeitados. E em países subdesenvolvidos, típicos, né? O setor primário ainda é muito grande. Países da África subsaariana, Bolívia, aqui na América Latina, Haiti, Nicarágua, tá? Então, ainda não fizeram urbanização, tem um setor primário muito significativo, tá? É uma agricultura ainda tradicional, uma indústria muito pequena, quase sempre ligada só mesmo ao processamento, né, da mercadoria produzida no setor primário, e um terciário também hipertrofiado, né? Um terciário fase atual do padre Marcelo Rossi, tá? Quer dizer, um terciário que cresce além do que seria desejável, além do que seria adequado, né? Que cresce artificialmente, é a hipertrofia do terciário, tá? Então é a chamada terceirização, que é o deslocamento da mão de obra do primário para o terciário, né?
da terceirização ou do secundário poupador de mão de obra para o terciário hipertrofiado. Terceirização. Não confundir com terciarização. Terciarização é outra coisa, né? É quando você tem um deslocamento não hipertrofiado. E tem ainda a terceirização das atividades produtivas, né? Quer dizer, quando você transfere para outros uma atividade produtiva. Tá? Olha aqui, ó. Então, olha que setor primário pequenininho, tá vendo? Isso aqui, né? Igual ao setor secundário, ó, país emergente. Isso aqui poderia ser o Brasil. Olha esse terciário hipertrofiado. Olha um país desenvolvido, ó, esse aqui. Um primário muito pequeno, abaixo de 10%, um secundário bastante razoável, né, em torno de 30%, e um terciário qualificado. E aqui um país subdesenvolvido, ó, primário gigante, não modernizado, um secundário, né, um setor industrial desprezível, pequeno, tá? E um terciário também hipertrofiado. Aqui vai haver, né, a transição, né, mas é um processo. Então aqui seria um país emergente, aqui seria um país subdesenvolvido e aqui um país desenvolvido, tá? E os três grandes setores. No caso do Brasil, são 200 e tantos milhões de habitantes, 200 vamos falar 200 milhões, né? Então, mais ou menos aí, uns 50% da população. Vamos sempre arredondar, né? Então, são 200 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas na PEA, tá bom? 200 milhões de habitantes, 100 milhões de brasileiros, mais ou menos, que trabalham. Isso facilita bastante na hora de raciocinar, tá? Essas pessoas, tem essa PEA, nós vimos lá na estrutura, né? Na estrutura da etária da população brasileira tem aumentado, né? O número de pessoas dispostas a trabalhar, né, no Brasil, tá? O que é bom nesse momento porque derruba um pouco o valor da mão de obra e acaba fazendo com que o nosso produto seja competitivo, tá? Por quê? Nós ainda estamos herdando o crescimento populacional das décadas anteriores, até os anos 80, conseguimos fazer a nossa urbanização mal feita, cheia de favela, esgoto a céu aberto, mas a urbanização foi feita, transferimos população do campo para a cidade, sem guerra civil, tá? E a economia foi se expandindo, né? Hoje em dia tem se expandido mais essa daqui, né? A informal. A informalidade tem crescido muito, né? Outra coisa, gente, embora a maior parte da população brasileira seja feminina, a maior parte da PEA é masculina, né? Essa mudança, essa contradição está em vias de acabar pela entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho. E, inclusive, tanto no qualificado quanto no desqualificado. Tá? E também pelo fato de boa parte dos lares brasileiros hoje serem sustentados por mulheres. Tá? Então, nosso setor primário, ó, caindo entre os anos 40 e 90 por conta da urbanização e por conta da industrialização. A partir dos anos 90, com o crescimento do agronegócio lá no centro-oeste, a fronteira agrícola, a exportação da soja, ele retoma o seu crescimento e volta a cair. Né? Volta a cair. Por quê? Porque é uma agricultura que se moderniza constantemente, que concentra, que não tem preocupação com distribuição, com agricultura familiar. O agronegócio é altamente concentrador, fazendo então com que haja de novo declínio na absorção dessa população. Tá? Então voltamos a cair aqui. E tudo isso, né, provocando aí o êxodo rural, a saída de pessoas do campo para a cidade. No setor secundário, de novo, né, crescimento entre os anos 40 e os anos 80 por conta da industrialização do Vargas, né? Industrialização por substituição de importações, tá?
Aí, quando há uma modernização no capitalismo industrial brasileiro e, e a desindustrialização pela qual o Brasil está passando, né, o setor secundário começa a absorver menos mão de obra. Menos mão de obra. Então tem a questão da robótica industrial, tem a questão do deslocamento de unidades produtivas para outras áreas do globo, tem, mas tem também a nossa desindustrialização. Ontem eu peguei uma caixinha de acendedor de churrasco, lá de churrasqueira, é, o, o negócio lá de acender churrasqueira é produzido na Bulgária. Nem isso a gente produz mais. A gente importa acendedor de churrasqueira. É o fim da picada. Né? E o setor terciário, né, ó, vem crescendo, né, pessoal? Vem crescendo, só que de forma hipertrofiada, né, ó, tá? Então a pessoa sai do primário, vem para o terciário, sai do secundário, que virou poupador de mão de obra, ou simplesmente o setor fechou, o cara foi para o terciário, né? E aí o cara vira empreendedor, né, que a gente fala, com melhores ou piores condições, mas empreendedores merecem toda a admiração, todo o respeito, e, inclusive pelo tanto que eles lutam, né? Então o cara abre um botequinho lá, já, já consegue gerar emprego, já. O brasileiro ele é muito empreendedor, isso é muito bonito. Ó, isso aqui graficamente resulta nesse processo. Olha aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O setor primário com tendência de queda, né? Então ele tem uma tendência de queda, tá? Com alguns breaks, mas com queda. O terciário hipertrofiando e o secundário também perdendo participação. Então, pessoal do primário e do secundário migrando para o terciário. Há uma migração aí, né? Tá? Agora vamos ver aí o censo 2020, o que vai nos trazer. 21. Né? Aqui é aquela questão que a gente falou sobre absorção por sexo. Né? Embora haja mais mulheres na população brasileira, o volume, o volume de mulheres na população economicamente ativa não é errado. O volume o volume de mulheres na população economicamente ativa não é compatível com essa participação aí, tá? Então há um número menor do que deveria haver de, de, de mulheres. Mas eu repito, esse processo vai se modificar fortemente nesse próximo censo que saiu aí, que vai sair, né? Que vai ser feito esse ano. Com certeza essa realidade vai aparecer modificada. Eu não tenho dúvidas. A presença de mulheres no mercado de trabalho é assustadora. O que falta é, primeiro, a isonomia entre homem e mulher. Isso faz falta ainda. Para cargos iguais, salários iguais. Segundo, o fim da discriminação com o trabalho feminino. De, com o reconhecimento dos direitos femininos no mercado de trabalho. Né? E terceiro, talvez aquilo que seja assim a grande bandeira, né, nesse campo é o reconhecimento da mulher para papéis de liderança nas empresas. Eu acho que tem muito poucas mulheres CEOs ainda nas empresas, tá? As mulheres precisariam lutar para que a capacidade delas, que é gigantesca, que é igual ou superior à do homem, seja reconhecida nas empresas, que elas virem gerentes executivas, enfim, cargos superiores, né? Cargos superiores. O número de CEOs é ainda muito grande para o homem e muito pequeno para a mulher. Então, essas subrepresentações femininas têm que acabar. Tem que acabar. Senão, isso é um processo, uma demonstração de uma sociedade primitiva. Né? Uma sociedade que não reconhece na mulher o valor dela. Então, embora esse número aqui, ó, das mulheres esteja lentamente aumentando, ele precisa aumentar mais. Segundo, repito,
a mulher precisa ter os direitos, igualdade nem se fala, né? Mas os direitos femininos reconhecidos, direitos específicos da condição feminina, reconhecidos pelas empresas, e também o reconhecimento das suas capacidades de liderança, etc. Isso é bom para a sociedade como um todo, é bom para o homem que a mulher seja reconhecida, que aí para essa desculpa de profissões, o dinheiro da mulher é só para complementar a renda. Isso tem que acabar. Isso é século XVIII, isso tem que acabar. Tá? Bem, esses então são aí os slidezinhos relativos a essa aula sobre estrutura etária da população brasileira. Dá tempo ainda, pessoal, da gente olhar a filosofia, e aí vocês já se livram e já ficam um tempo aí para poder ir para intervalo, essas coisas. Então, eu já vou passar para vocês também a nossa aulinha de filosofia, que hoje, eu repito, é uma aulinha extremamente simples, tá? É uma aula de correção de exercícios só, né? Para que a gente possa depois fazer a prova e já funcionar também como revisão para a gente. Quer ver? Então vamos lá. Estou apresentando aqui. Ó. Então, se vocês pudessem pegar, por favor, né, aí o caderno de filosofia de vocês, eu ficaria profundamente agradecido, né? Que aí a gente já faz essa correção comentada daqueles exercícios que tem no livro de filosofia de vocês. Por exemplo, lá na primeira aula, da página 4 do livro de filosofia, tem uma questão relativa à postura filosófica diante do mundo como uma postura de admiração e dúvida. A dúvida constante. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico. Nesse comportamento, a verdade é atingida através da supressão, da eliminação provisória de todo conhecimento. Quer dizer, é como se eu não soubesse nada. Eu me livro de todos os preconceitos que eu tenho, pré-conceitos, de todas as minhas certezas, tá? Que aí o conhecimento passa a ser considerado apenas como opinião. Eu acho, doxa, e não aletheia, verdade. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Duvidar de tudo, não ter certeza de nada. É o princípio cartesiano da dúvida metódica. Tá? A partir do texto, a filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são equivalentes. Não. Opinião, cada um pode ter uma. Verdade é uma só. Tá? Conhecimento deve ser base para a dúvida. A dúvida é necessária para o pensamento filosófico por ser espontânea, não, ela é metódica e dispensar o rigor metodológico. Não, você tem toda uma linha de pensamento que nós vamos começar a estudar depois das provas, da chamada filosofia medieval e moderna, para entender como pensar, né? Desde Aristóteles, né? Desde Aristóteles, o silogismo. Então está errado. O espírito crítico é uma característica da filosofia, surge quando opinião e verdade é coincidente. Não. A opinião, quando ela é coincidente com a verdade, ela deixa de ser opinião e passa a ser verdade. A dúvida, então não pode ser duas coisas aqui. A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentais. Aí, na página 8, lá dos pré-socráticos, tem 2 textos para a gente dar uma olhadinha num exercício. Anaxímenes de Mileto, né, lá da escola de Mileto, do Tales de Mileto, do Anaximandro, disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá. E que outras coisas provêm de sua descendência, que vem do ar. Quando o ar se dilata, ele vira fogo. Ao passo que os ventos são ar condensado. As chuvas formam-se a partir do ar por filtragem, que seria filtragem, né? E ainda mais condensadas transformam-se em água.
A água, quando mais condensada, vira terra. E quando condensada ao máximo, vira pedra. Claro que isso aqui, que o Anaxímenes pensou, está errado, né? Mas, mas ele está tentando encontrar uma explicação racional, uma busca. Ele não está dizendo, as pedras foram criadas quando Zeus, sei lá, está com cálculo renal, né? Não. Ele está dizendo, ele está tentando buscar uma explicação natural para isso. Texto 2. Basílio Magno, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Mesmo que eu acredite nisso, eu não posso provar, né? Já vamos começar por aí. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção de Deus, né? As especulações contraditórias dos filósofos, olha, descendo o cacete nos filósofos. Né? Claro, ele faz parte da igreja, ele quer se apoiar em pensamento dogmático, né, mitológico, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, água, ar, terra e fogo, né, falando aqui dos jônios, ou dos átomos, como Demócrito de Abdera, o atomista, né? Ó. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Filósofos dos diversos. Então, ele está citando vários pré-socráticos aqui, né? Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, arqueia peiron, né? A partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, aqui, ó, relativas ao ar, filósofo grego de Basílio, medieval, têm em comum, o que elas têm em comum na sua fundamentação. O que elas têm em comum? Tá? Então, para Basílio Magno, a origem de tudo é Deus. Então, tem uma origem. E para o Anaxímenes, a origem de tudo é o ar. É um. A origem de tudo é uma coisa só. Há um princípio originário para todas as coisas, né? O Anaxímenes não se apoia em mitos, né? Refutavam as teorias dos filósofos da religião, não, né? O Basílio Magno não. Eram baseados na ciência da natureza, o Basílio Magno não. Aula 3, eu não pus a página. Bom, vejam aí a página da aula 3, por favor. É o desenho que tem o Sócrates no quadro Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, né? Não quadro, é um afresco. Ó, tá? Que nós vimos lá na aula sobre Renascimento. Esse cara aqui, ó, é o Leonardo da Vinci conversando com o próprio, fazendo o papel de Sócrates, conversando com o próprio Rafael Sanzio, fazendo o papel de Platão. No centro da imagem, o filósofo Platão. Ah, não, então esse aqui é o Platão, tá? Que é o da Vinci. Apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a suspensão do juízo. Não, não é? Olha, pessoal, o juízo, a ideia, é reveladora da verdade, desde que seja aplicado a ela um método correto. A ele, um método correto. A realidade inteligível que pode ser entendida pela dialética, os diálogos platônicos, né? Mas essa questão contém um erro, viu? Desculpa, eu não quero ser um cara chato, mas esse aqui é o Leonardo da Vinci, que representa Sócrates, e esse aqui é Rafael Sanzio, que representa Platão. Mas tudo bem, né? Depois, na aula 4, página 16, Universidade Estadual de Londrina. Vamos para Londrina fazer medicina, gente. Norte do Paraná, aí pertinho, de graça. Tem vestibular no meio do ano. No Monte Paulista, lá. É, pois, manifesto Aristóteles, hein? Ó, vamos lá. Isso aqui é sobre as quatro causas, tá? As quatro causas primeiras. Vamos lá. Manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras. Então, o que a gente tem que conhecer são as causas das coisas.
Pois dizemos que conhecemos cada coisa quando julgamos conhecer a sua origem, sua primeira causa. Ora, ora, Aristóteles adora um ora. Ora, causa disse em 4 sentidos. Primeiro sentido, causa é a substância e a essência. O porquê, tá? Então, a substância. Qual é a substância de um lápis? Ele tem grafite, ele tem, sei lá, madeira, tem plástico, né? É a forma dele. Segundo, reconduz-se, pois, a noção última e o primeiro, porquê, a causa e princípio. A segunda causa é a matéria. Do que é feito o bagulho? Né? Do que é feito um computador? É a causa material dele, das coisas de que eles são feitas. A terceira é de onde vem o início do movimento, quer dizer, como tudo começou, quem deu o primeiro empurrão para que tudo acontecesse? A causa eficiente, né? Você pode chamar de Deus, pode chamar de energia, enfim. E, finalmente, a quarta causa é para que serve? É o fim, a causa final. Qual é o objetivo de cada coisa? Então, qual é a forma, do que é feito, como começou e para que objetivo, tá? Então, são as 4 causas fundamentais para Aristóteles. Pronto. Na nossa prova de filosofia, nós iremos até esse exercício aí, tá bom? Nós iremos até essa aula, até a aula número 4. Então, para filosofia, aula 1, 2, 3 e 4. E aí, ao longo da semana, a gente vai falando. Tchauzinho, gente. Amanhã a gente se vê de novo. Um abraço.